Oi gente, o vídeo de hoje não vai ter dica de Nova York, mas eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos meus planos profissionais, do que aconteceu quando eu mudei para Nova York, de como foram as coisas, o que saiu como planejado, o que não saiu como eu queria. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, porque tá difícil, então se inscreve no canal. Não tá fácil fazer esses numerozinhos ali embaixo subirem, eu conto com a ajuda de vocês. Se inscrever no canal. Quem me acompanha pelo blog sabe que esse ano eu fiz uma série de posts meio que fazendo uma retrospectiva, porque esse ano fez 5 anos que eu mudei para Nova York. E no último post que eu fiz, eu falei muito desse lado profissional, porque eu acho que as coisas pelas quais eu passei, as coisas que eu aprendi, podem estar inspirando sim as pessoas de alguma forma. Eu mudei para Nova York em janeiro de 2014 com meu marido, porque ele foi contratado por uma empresa americana. Mas tem outros vídeos no canal que contam mais da nossa história. Eu soube que a gente ia mudar para Nova York em outubro de 2013. E naquela época, eu sou formada em jornalismo e eu trabalhava com gerenciamento de mídias sociais, de redes sociais. Quando eu soube que a gente ia se mudar, minha cabeça já começou a ter algumas ideias do que eu poderia fazer. Paralelo a isso, eu tive que lidar com um monte de coisa, como me desfazer das minhas coisas, começar a aceitar a ideia de que eu ia embora, me despedir das pessoas, e isso não foi nada fácil. E aí a primeira coisa que eu fiz foi falar com os meus clientes, porque eu atendia 4 marcas de moda, eu trabalhava em casa. Então a minha preocupação foi falar com esses clientes e dizer, olha, eu tô mudando, mas eu tô disposta a continuar trabalhando para vocês, porque eu gosto, e não vai mudar nada eu estando lá. Aliás, vai ser até melhor, porque eu vou estar numa das capitais da moda. E eu acho que eu fiz isso também. Eu poderia simplesmente, sei lá, não vou mais trabalhar e vou ver depois lá em Nova York o que eu faço. Mas eu tinha medo, porque eu não sabia se ia dar certo, se a gente ia se adaptar. Era como se eu não quisesse cortar um cordão que eu tivesse com o Brasil, sabe? Mas eu comecei a pensar em outras coisas que eu poderia fazer também. E a primeira delas foi, vou começar a fazer vídeos sobre Nova York. Pera aí que eu já volto nesse tópico. E outra coisa que eu comecei a pensar foi o que eu chamo de enxergar uma oportunidade. E eu via que as marcas de moda tinham esse hábito de viajar para o exterior para fazer pesquisa de tendências. E não eram todas as marcas que tinham condições financeiras de bancar viagens para o exterior. Eu posso ser a ponte para essas marcas. Você saber fazer pesquisa de tendências? Não. Mas eu comecei lá no Brasil a estudar como que eu ia fazer. Mas eu consegui com que um cliente, na verdade, que eu já tinha de mídias sociais, ele quis fazer esse negócio de pesquisa de tendências. Foi bem interessante. O YouTube foi uma coisa que eu vim na maior inocência, pra falar a verdade. Eu vou começar a fazer vídeos pro YouTube sobre Nova York e eu vou bombar. Eu cheguei aqui, comecei a fazer os vídeos, comprei equipamento, eram horas e horas e horas para gravar vídeos. Quando você começa a fazer algo, você descobre mais 3.500.000 pessoas que fazem o mesmo que você. Eu descobri mais um monte de gente, de concorrentes, digamos assim, que faziam o mesmo que eu, e as coisas não saíram exatamente como eu planejava. Acho que o meu primeiro ano aqui fazendo YouTube foi um ano de contradições, foi um ano frustrante. Eu confesso, eu cheguei aqui com muita expectativa. Expectativa que o canal desse certo e expectativa que a minha ideia de pesquisa de tendências bombasse. A verdade é que não foi bem assim. É muito difícil vender algo, vender uma ideia nova, sabe? Bem frustrante perceber que não ia, os clientes, as marcas não iam aparecer na velocidade que eu gostaria. Lidar com essas frustrações é muito difícil, né? Morando em outro país, querendo fazer dar certo. A ideia era ótima, não tinha como dar errado. Eu dedicava muito tempo aos meus vídeos, eu esperava que eu tivesse milhares de views, milhares de inscritos, e aquilo ali foi virando um fardo pra mim. Eu não gostava muito de fazer vídeo pro YouTube, chegava o final de semana, eram horas e horas e horas do final de semana, que era o horário que o Thiago podia me ajudar. O retorno que eu esperava na minha cabeça não veio assim. Comecei também a, como eu falei, descobrir outras pessoas que faziam isso também. E aí a gente cai numa armadilha muito perigosa, que é a armadilha da comparação. A gente até então acreditava na gente, daí a gente começa a se comparar com os outros, aí
Por alguns meses depois eu decidi parar com o canal do YouTube. Aquilo estava me trazendo muito mais frustração, trabalho do que retorno. Se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria para aquela Laura lá de 5 anos atrás o seguinte: tenha mais paciência. A gente tende a olhar para o sucesso dos outros, a gente só vê a ponta do iceberg, a gente não vê o que está por baixo d'água, ou seja, a gente não vê o quanto que a pessoa trabalhou para chegar onde ela chegou. Essa é a verdade para tudo na vida. Ainda dentro da pesquisa de tendências, eu fui atrás de estudar e foi aí que eu descobri um curso no FIT, o Fashion Institute of Technology, e eu fui estudar pesquisa de tendências e foi uma experiência assim divisora de águas, porque me abriu muito os olhos para várias coisas, mas foi legal para eu enxergar a cidade, sabe? É aquela coisa, né? Conhecimento não ocupa espaço. Eu acho que não existe nenhuma maneira da gente começar a estudar algo e a gente terminar da mesma maneira que a gente começou. Comecei a receber algumas mensagens das pessoas também, falando que estavam sentindo falta dos vídeos e tudo mais. Eu decidi voltar para o canal e encarar aquilo de uma forma mais leve. Essa questão da comparação, de ficar olhando para os outros, porque o outro tem, porque eu não tenho, porque o outro consegue, eu não consigo, porque o outro chegou lá e eu não. Isso me atormentou por muitos anos, não foi só pelo primeiro ano, não. Eu diria que até o ano passado isso era bem forte ainda na minha vida. Enquanto você tá olhando para o que o outro tá fazendo, você esquece de fazer o que você tem que fazer. A gente tem que exercitar o quanto a gente vai deixar que a comparação afete a nossa vida. Foi esse exercício basicamente que eu percebi e comecei a mudar e comecei a fazer o meu bem feito, me focar em fazer o meu bem feito e não me preocupar tanto com o que os outros estão fazendo. Eu acho que isso é fundamental. Também compartilhava conteúdo no meu blog, no Instagram, só que eu já tinha blog, eu escrevia sobre moda e beleza. O em Nova York foi entrando aos poucos, né? Comecei a receber e-mails das pessoas falando: eu vi o teu post, eu vi o teu vídeo. Uma coisinha, uma pulguinha atrás da minha orelha começou a falar, tipo, olha, eu tinha blogado 4 anos do Brasil e tava longe de ser uma super mega hiper blogueira, e aqui em alguns meses eu comecei a ter uma resposta. Como Nova York poderia me oferecer muito mais em aspectos de conteúdo, muito mais em eu estar produzindo conteúdo exclusivamente sobre Nova York. Porque até então no meu blog eu falava sobre moda, sobre beleza e sobre Nova York. Começou a me incomodar de alguma maneira eu ter essa mistureba. E se não faz sentido na minha cabeça, ficava difícil continuar, sabe? Então passei um ano nisso. Nova York sendo coadjuvante dentro do meu trabalho de criação de conteúdo. Depois de um ano exatamente, eu tomei uma decisão. Toda vida que a gente muda, a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje eu penso, nossa, ainda bem que eu fiz isso. Só que na hora de tomar aquela decisão, não é bem assim. Eu decidi, então, a partir de 2015, que eu me dedicar exclusivamente a Nova York, porque isso ia me trazer mais retorno. Então, eu acho que isso também é uma lição. Saber a hora de dar um passo maior. E a gente nunca vai acordar um dia e se sentir 100% preparado para tomar uma decisão, para fazer uma mudança. Eu me orgulho da visão que eu tive de enxergar uma oportunidade, de ver que ser mais uma blogueira de moda e beleza não ia me acrescentar tanto quanto focar num nicho. Quanto mais a gente se especializar em algo, quanto mais a gente virar autoridade naquilo, mais chances a gente tem de ser bem sucedido. Chegou a hora de eu também dar adeus para os meus clientes de mídias sociais. O dólar tinha aumentado muito, eu recebia em reais, aquele dinheiro não estava fazendo diferença no orçamento da nossa vida em Nova York e eu não via mais possibilidade de eu crescer junto com esses clientes. Incentivada pelo Thiago, ele falou para mim também, tu tem que se dedicar mais tempo aos teus projetos, e aí eu tomei essa decisão e comuniquei que eu não ia mais oferecer os serviços, e foi outra decisão bem difícil também. Estou no papel da esposa que veio acompanhar o marido que conseguiu um emprego no exterior. Tem aquela coisa da dependência financeira, bem ou mal, aquele pouquinho de dinheiro era o meu dinheiro. A partir dali, a gente ia depender do salário do Thiago exclusivamente. Isso nunca foi um problema para ele, mas para mim foi, porque eu sempre fui independente. Não foi fácil tomar essa decisão de parar de trabalhar com os clientes para apostar no meu projeto de Nova York. Acho que o resto da história vocês já sabem, né?
E agora eu queria deixar algumas dicas aqui no final de coisas que eu aprendi. Seja autêntico. Não tem problema se tem um monte de gente se propondo a fazer algo similar ao que você está se propondo a fazer. O importante é você encontrar a sua voz, a sua autenticidade, o seu jeito de fazer as coisas, porque isso ninguém tem como copiar. A segunda dica é não se comparar. Isso não vai ajudar em nada o seu negócio, o seu business, seja lá o que você esteja fazendo. Se for para olhar para os outros, que seja para se inspirar de alguma forma. E aí lembre sempre de ser autêntico ao se inspirar. Se inspirar não é copiar. Por isso que é importante encontrar a sua marca e ser autêntico sempre, porque aí você nunca vai parecer uma cópia. Não julgar os outros. A gente não sabe o que aquela pessoa passou para chegar até ali. A gente não sabe, como a gente fala aqui em inglês, dos struggles. A gente só sabe aquilo que a gente vê e por trás daquilo tem muito mais coisas escondidas. Não espere por um milagre. Vai lá e faz acontecer. E por último, dê sempre o seu melhor. Nessa minha trajetória de criação de conteúdo, a minha menina dos olhos, o meu bebê, sempre foi o meu blog. Eu sempre falei, eu tô no YouTube só porque eu preciso estar lá. Era isso que eu emanava pro universo. E eu fazia o que dava pra fazer. Eu nunca fiz nada pra encher linguiça, porque eu sou jornalista, então eu prezo muito pelo conteúdo. Eu fazia o que dava pra fazer com o que eu tinha naquele momento. Ao mesmo tempo, eu caía na besteira da comparação. Eu caí na real. Porque eu não tava dando o meu melhor, que eu não tô nem aí pro YouTube. Não era nenhuma energia positiva e eu não tava admitindo pra mim mesma que eu não estava dando o meu melhor. E aí aconteceu uma virada de chavinha no final do ano passado, eu comecei a refletir bastante sobre isso e por isso esse ano eu decidi que eu ia dar o meu melhor, mas aí foi bem doloroso, na verdade, admitir pra mim mesma que eu não estava fazendo questão daquilo. Eu queria algo que não condizia com o que eu estava fazendo para alcançar aquele resultado, sabe? Mas as coisas melhoraram muito para mim depois que eu assumi isso pra mim. Faça sempre o seu melhor. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Abri meu coração para vocês, para não perder o costume. Não esquece de se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo, fala o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!